beleza, você tem que agora começar a trazer gente pelo mar, suprimentos, etc. Se o teu adversário começar a destruir ponte, bloquear a estrada, etc., você fica preso. E aí então os paraquedistas foram primeiro por quê? Para tomar todos esses pontos estratégicos que eles tinham que defender para os alemães não acabarem... Tipo assim, ó, vamos defender esse ponto para eles não destruírem, vamos defender essa estrada aqui para não vir reforço por essa estrada, vamos soltar paraquedista nesse ponto para eles atacarem um determinado ponto defensivo por trás, para desativar esse ponto para quando a galera chegar na praia ter menos defesa. Então, a ideia era essa. Só que, pela confusão de tudo, eles acabaram espalhados do outro lado ali do Rio Orne. E aí você pode colocar a próxima imagem, que é a 11. Caso essa imagem aí eu tirei de um livro chamado Did They Remember? Se alguém um dia quiser procurar. E essa outra imagem é do lado dos saltos dos americanos. Tá. Os círculos pequenos, onde eles deveriam ter saltado, e os grandes, onde eles acabaram... A gente vê em Band of Brothers também, os caras perdidão às vezes. Sim, e aí no caso, os círculos azuis são da 101ª Divisão, que é a Easy Company, a companhia da 101ª Divisão. E os vermelhos são os da 82ª Companhia de Paraquedistas. A Praia de Utah lá... A Praia de Utah logo ali. E essas linhas, o que são? É ferrovia? Essas preta e branca, assim? Tá vendo essas linhas que se cruzam? Deixa eu ver. Cara, eu não me lembro, mas eu acho que são. Tá. Eu acho que são as linhas ferroviárias mesmo. Então, as azuis lá, aqui... E aquele quadradinho vermelho que tem no meio de uma... Aquelas ali eram divisões alemãs. Tá. Caramba, os caras foram em cima dos alemães mesmo. Sim. Aí no caso, a 101ª Divisão, eles tinham como objetivo principal amaciar as defesas ali da Praia de Utah e tomar algumas estradas que eles, em inglês eles chamam de causeway, que são tipo umas estradas mais elevadas. Por quê? Porque tá vendo que ali no mapa tu tem os rios e ao redor dos rios tem um monte de risquinho azul. Então, essa região era uma região muito fácil de alagar. Então, nessa iminência de uma possível invasão... Porque eles até esperavam que pudesse rolar alguma invasão na Normandia, só que uma invasão falsa para desviar a atenção do Passo de Calais. Né? Achavam que ia ser Calais, mas como eu disse, alguns alemães achavam que, vamos defender a Normandia, né, just in case. Então, o Rommel mandou abrir os diques para alagar essa região, para dificultar o pouso dos planadores, para rolar acidente no pouso, mas também para dificultar a vida de qualquer coisa que pousasse, incluindo aí paraquedistas. E alguns paraquedistas morreram afogados, porque não era muito alto. Só que os paraquedistas eles saltaram com muito peso, uma quantidade absurda. Os americanos, por exemplo, eles tiveram que saltar com um saco amarrado na perna, que era um saco que eles nunca tinham usado no treinamento, até que não chegou no dia, ele tá que saco é esse? Tipo, ele nunca treinou com isso, por que a gente vai usar isso agora? E era um saco que tinha as armas deles, e era tipo 35 quilos em média. E aí o que acontece? O cara pula do avião, a corda arrebenta, o saco cai lá embaixo e ele perde as armas. Como aconteceu com vários deles, né? E aí só que também tem o caso dos caras que o saco até fica ali e tal, só que o cara já tá cheio de equipamento, cheio de coisa, porque ele tá indo pra trás das linhas inimigas, ele tem que ter tudo o que for minimamente necessário, porque ele não vai ter uma cadeia de suprimento. Se alguma coisa der errado, ele tem que sobreviver por conta. E aí tem mais aquela coisa, né? Tu pousa, às vezes cai o paraquedas em cima de ti, corda, e aí você pousa na água, às vezes você cai deitado, começa a encharcar tudo, começa a molhar tudo imediatamente, começa a entrar água na mochila, todo o teu uniforme, tudo começa a ficar pesado. Tu tem um paraquedas em cima, então alguns morreram afogados mesmo. Né? E aí essas causeways, o que é que elas são? Elas são tipo estradas mais elevadas que ficam acima do ponto do alagamento. Então eles também tinham que garantir algumas dessas causeways para que os aliados que estavam desembarcando poder usar, porque senão se aquelas causeways fossem tomadas ou sei lá, dinamitadas ou qualquer coisa do tipo, ou tivesse pontos de defesa ali, os aliados iam ficar trancados, né? Mesmo coisa que a gente já tinha conversado antes com relação às pontes. E aí, a 82ª Divisão, um dos objetivos deles foi tomar uma cidadezinha de Saint-Mère-Église, que inclusive até ficou bem famosa.
Vou até adiantar um pouco aqui. Você pode colocar a imagem 14, por favor? Eu estou só mencionando Saint-Mère-Église porque ela tem uma igreja lá que meio que... Saint-Mère-Église é meio um ponto turístico, como boa parte da Normandia, né? E aqui é a igreja de Saint-Mère-Église em 44 e em 2012. Aí eu queria pedir para você colocar a próxima imagem, que é a 15. Porque tem um negócio... Aqui é momento anedota, momento curiosidade, né? Um dos atrativos dessa igreja, tá vendo aquilo ali? É um manequim vestido de paraquedista. Porque aconteceu isso? Sim, um paraquedista da 82ª Divisão, se eu não me engano. Ele ficou preso na torre da igreja, cara, enquanto os alemães ainda estavam na cidade. Enquanto, né, a batalha estava começando e tal. E aí ele ficou lá em cima fingindo de morto. Ficou até os alemães... Tá brincando? Até os alemães serem expulsos e os amigos dele chegaram. Quando ele viu que tava tudo certo, ele... tira Porque daqui. senão ia ser virar tirou alvo, tirou alvo aí, né? Sim, o cara ali em cima não é muito difícil de... Cara, que desespero. Então o cara ficou a noite toda fingindo de morto ali em cima. Basicamente. Mas enfim. Eu tinha comentado sobre como boa parte desses paraquedistas ficou meio perdido, não conseguiu lutar, né? Ou tava sem armas, ou foi muito longe demais. Sim. Os americanos, inclusive, perderam mais armas que os britânicos, assim, tipo... Mas mesmo os britânicos teve situações ali de ficar meio que espalhados e não conseguir achar gente. Tem uma estimativa de que 60% daquela divisão britânica de paraquedistas conseguiu lutar no dia D. 60 só? Sim, de tão, né, espalhado que foi aquele salto. E uma outra coisa também que eu esqueci de mencionar, porque eu falei, né, que tipo, os aliados queriam fazer parecer que a invasão ia ser em Calais. Dois estratagemas que eles usaram, foi um deles, no caso para Caen, né, eles usaram um negócio que eles chamavam de janela. O que eram essas janelas? Era um monte de tira de alumínio que eles soltavam dos aviões. Eles lançavam o avião e ficavam soltando aquele monte de tira de alumínio. Por quê? Porque aquilo confundia o radar dos alemães e fazia parecer que tinha uma invasão imensa de aviões. Parecia que estava forrado de avião invadindo. Não, era só um monte de tira de alumínio. E que eles soltaram na região do Caen para parecer que, né? Eles soltaram também na Normandia, mas se não falha a memória em Caen também, em Calais, né? Uns bonecos, eram uns bonecão, tipo aquela boneca da Xuxa que tinha antigamente. Sei, bonecão, que dava assim, medo pra caramba, minha irmã fantasiado paraquedista, que quando batia no solo, ele estourava, fazia barulho, pra parecer que era um paraquedista de verdade, né? Então, outra... Valia de tudo aí. Sim, não, o que desse pra... Se os caras jogassem fofão, né? Imagina, os caras já morriam de medo, tem uma adaga dentro, né? Carreta furacão virou avião furacão agora. Avião furacão. E aí, uma coisa que a gente precisa reconhecer é que esse estratagema de fazer parecer que a invasão ia ser em Calais deu tão certo que Hitler só foi autorizar o envio de tanques para reforços para a Normandia já no fim da tarde do dia 6. Mas não só por isso, teve um outro fator também. Hitler, ele tomava remédio para dormir e ele, naquela noite da invasão, ele tomou uns remédios pesados para dormir e tal e proibiu que acordassem ele. Putz. Não, vocês estão terminantemente proibindo me acordar, não importa o que aconteça. E se ele fala pra não acordar, quem é o cara que vai acordar o Hitler? Vai lá, tu, te acorda o Hitler. Ele falou pra não... Não, vai lá, cara, é importante. E aí, quando isso estava acontecendo, alguns oficiais alemães, entendendo que aquilo ali não era brincadeira, que não era uma ação diversionária e tal, eles começaram a pedir, não, libera aí pra eu usar os tanques da divisão tal, lá, não sei o quê. Não, mas só quem pode autorizar é Hitler. Putz. E ele dormiu até meio-dia. Mano, quando o Hitler acordou... Foi uma sequência de... Quando o Hitler acordou, algumas praias já estavam tomadas, saca? E ainda assim, eles avisaram o que estava acontecendo, ele não. Isso é uma invasão falsa. Eles ainda vão invadir em Calais. É mesmo? Ele não botou fé? Não, ele ainda achou que eles estavam passando a perna. A invasão pesada ia assim cá. E aí, lá pelas 4 da tarde, tá bom, manda os tanques aí. Aí, pô, já perdeu um tempo muito precioso, né?